Ora, estimado telespectador, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Semana em Análise. Traz 4 temas que vão merecer análise dos meus convidados. Eu falo de Luís Jimbo, a quem eu saúdo. Boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite, meu colega de painel, Clemente. E boa noite estendido para esta vasta telespectadores da TPA. Eugênio Clemente, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao Luís. Boa noite ao nosso vasto auditório que de alguma forma nos acompanha, a equipa do programa, a diáspora e os que estão aqui por Angola dentro. Muito boa noite, que tenhamos um bom programa, não é? Muito bem, anunciei 4 temas que vão merecer atenção e análise dos meus convidados. Esta semana começamos, ou seja, a semana termina com uma notícia que abalou o país, que mexeu com diferentes sensibilidades do país. Trata-se do falecimento de Fernando da Piedade dos Santos Nandô, figura conhecida, com um percurso político muito bem conhecido, um vasto percurso político, figura que também teve impressões em diversas áreas da nossa política e também em órgãos castrenses. A esta hora, por exemplo, deve estar já ao fim a cerimónia que está a decorrer num salão do Executivo, salão protocolar, onde correm as exéquias. Mas aqui vamos olhar para o percurso desta figura, para o legado, para o impacto também que a própria sociedade sentiu com a partida deste filho de Angola. Muito fez para a consolidação da paz, desse espírito de diálogo, da harmonia e também a fortificação do espírito de angolanidade. Eugênio Clemente, assistimos todos com muita dor, consternação, o comunicado, este anúncio da partida de Fernando da Piedade dos Santos. As cerimónias ainda decorrem e amanhã o país se vai despedir deste ilustre filho. É, um ilustre filho que tomba com estrondo, não é? Tomba com estrondo, abana, como disseste bem, várias sensibilidades. Num todo, a nação chora, como ouvimos dos depoimentos de muitos políticos, um homem que soube ser parte, ou que faz parte da galeria dos construtores de pontes que Angola pôde se orgulhar. Fernando da Piedade Dias dos Santos é um exemplo de uma folha de serviço comprometida com uma causa, uma reserva moral que o país perde numa altura em que ainda, se calhar, muito podíamos esperar dele, na sua presença, no interior da vida política do partido por onde militou, no aconselhamento dos caminhos por onde a sociedade precisa de encontrar vozes que, com a sua experiência, consigam, de alguma forma, nos momentos bons ou nos momentos maus, situar com a sua presença para que os mais novos percebam sempre o conforto dos mais velhos. Mas é como diz, o homem pode ter vários planos. Aprendemos na dimensão cristã que a última palavra vem do Senhor. E se foi a vontade do Senhor, que o receba no resplendor da luz perpétua, como assim também aprendemos no nosso caminhar, não é? Luís Jimbo, olhar para o Nandô, o Eugênio falava aqui de um construtor de pontes e vimos nesta figura a sua ação em diferentes momentos da vida de Angola, sobretudo nas grandes negociações, a começar da Comissão Conjunta, CCPM, e outros momentos
se lembrarmos também que foi o primeiro vice-presidente, mas, sobretudo, esta figura de Fernando Piedade dos Santos, um homem de afetos, de sorriso e de trato fácil, que aqui deixa a sua terra, deixa os seus cidadãos com esta dor, mas aqui também com um legado que muito se pode falar. Sim, Faustino, eu julgo que no contexto da história de Angola temos aqueles, nestes 50 anos, aqueles que são, cujo seu legado, os seus marcos é a independência, mas depois tem aqueles que, no caso de Nandô, o seu legado tem a ver com o compromisso e a dedicação à pátria para manter a independência. E depois, e nesta altura, Fernando da Piedade dos Santos Nandô foi comandante da polícia, foi ministro do interior, e é preciso configurar que naquela altura a Polícia Nacional tinha uma função muito forte de defesa, que eram as brigadas de defesas comunitárias, ou seja, esteve envolvido diretamente na questão da segurança e da integridade, da independência, logo após os 75. E depois Fernando da Piedade dos Santos Nandô também foi protagonista essencial, já aqui nesta Comissão Política Conjunta Militar, na altura dos acordos de Bicesse, na altura da viragem do multipartidarismo, da saída do Partido Único, em que foi um rosto para muitos da minha geração, um rosto que trazia as mensagens se há guerra ou se há paz. Isto era muito impactante no nosso tempo, naquela vida, ouvir que Nandô vai falar ou Salupeto Pena vai falar. Tinha impacto direito para as nossas vidas, porque o que falavam, o que transmitiam, dava-nos esperança de paz ou criava-nos a angústia de incerteza. E o Nandô foi ainda mais nesta função de Estado, e aliás é merecedor esta designação de um homem de Estado. Foi o protagonista e o rosto principal durante o fim da guerra em 2002. E aqui me digo os rostos que também podemos fazer memória do general de Matos e do então presidente José Eduardo dos Santos, mas estas três figuras, e Nandô, incluindo Nandô, foram o rosto da paz. E me recordo, nesta ocasião, tive a circunstância da vida em que foi o Nandô que uma semana antes, não sei precisamente, mas não era muito, entre uma ou 2 semanas antes do fim da guerra em 2002, foi o Nandô que, na Rádio Nacional, conduziu uma entrevista aberta no Tendências e Debates, num espaço de sábado, onde toda Angola poderia ligar e perguntar. E era num contexto em que tínhamos informação e publicidade e também víamos os deslocados que vinham para os centros mais de segurança, em que Jonas Savimbi estava num cerco e era eminentemente o contexto do fim da guerra. E eu tive a ocasião e a primazia da vida de pegar no telefone e ligar pela Rádio Nacional e fazer uma pergunta
direita ao Nando, que foi o que é que falta para acabar a guerra. E me recordo, levou alguns minutos para responder, e eu estava no Namibe, pela Rádio Nacional do Namibe, como disse, era participação a nível nacional, e a resposta do Nando foi: falta, vai naquela circunstância, a rendição de Jonas Savimbi. E uma semana depois ouvimos as palavras de José Eduardo dos Santos, então presidente, apresentando os 3 cenários, né? Rendição, morte em combate, e que depois houve, de facto, o fim da guerra com a morte em combate de Jonas Savimbi. Isto é para dizer que Nando foi o rosto da paz e da guerra. E esta dimensão de Nando, quando vem a ser, conseguimos a paz e agora temos um parlamento multipartidário, e quando vem a ser o protagonista daquele que produziu e assegurou o multipartidarismo e o diálogo político no parlamento, imagina que elevou profundamente a dimensão de um homem de Estado, de um homem de paz, de um homem de democracia e de um homem de reconciliação. Muito bem. Eugênio, o facto de Fernando da Piedade dos Santos, por 2 vezes ter sido o presidente da Casa das Leis, a grande satisfação, e eu lembro-me enquanto jornalista, quando a sua apresentação pela 2ª vez na Assembleia, aquela satisfação, até mesmo da oposição, demonstra exatamente este seu carisma na construção de pontes, na facilitação do diálogo e o que transformou a Assembleia nesta não só numa casa de convivência, na diferença, mas também nessa marca da consolidação da paz como a casa que representa os angolanos. Nando conseguiu, durante todo o seu percurso, encarnar a posição de um homem de Estado. Isso é muito bom. No perfil pessoal, no exercício do mando, de qualquer responsabilidade que nos é atribuída, o mais importante, primeiro, é a definição do perfil de comando. O perfil de comando dá segurança para qualquer tendência de instabilidade comportamental. E nota que, dizia Roberto de Almeida, quando em defesa de uma posição de um deputado na Assembleia Nacional que tentou, de alguma forma, dar nota da limitação do tempo que o Presidente da Assembleia devia ter, no seu jeito, e é importante que eu diga isso, que Nando tinha uma característica importante, um sorriso sarcástico à moda da política africana. Um homem que nem sempre parecia estar a sorrir, mas era a melhor maneira de garantir o equilíbrio da tendência quando existisse alguma alteração. E ele dizia assim: vamos ver quem tem peito aqui para me mandar parar. Então é aqui onde nós conseguimos encarar, e diz bem o Luís, naquele momento ainda muito embrionário do multipartidarismo em Angola. E é preciso que nós acentuamos isso, quer a UNITA, quer o MPLA, independentemente de termos depois outras forças políticas dentro do Parlamento, mas a UNITA e o MPLA vinham de uma migração enquanto movimentos para partidos políticos de facto. E é ali na Assembleia Nacional onde se inicia de facto a construção do caminho do debate de ideias acentuado no mosaico do multipartidarismo assente no resultado das nossas eleições. Eu creio que quando eu noto por este cenário, e digo assim, qualquer angolano de Cabinda Cunena, em Angola ou na diáspora, se tiver que chorar, que chore, porque o país perde um grande filho, o país perde um filho com uma nobreza ímpar e nós devemos, de alguma forma, seguir isso. Só um chamado aqui. Eu vejo também que, e permita-me Luís, e permita-me também o Faustino, que é preciso que a nossa sociedade, nestes momentos,
E aqui, se calhar, um apelo, temos que ter algum cuidado e temos que refletir, sim, sobre a necessidade ou não de regularmos os conteúdos das nossas redes sociais. Um luto, uma perca de uma pessoa na dimensão do Estado tem que ser respeitado a um nível, porque nós tocamos sentimentos de família, mas também tocamos o sentimento da nação e do Estado. Nós, quando falamos de um homem de Estado, não estamos a falar de um homem de crelo, de religioso, é muito diferente. E no percurso dos homens de Estado, acredito que há coisas boas, mas quando se chora, nós queremos apenas que se chore pelos momentos bons que constituem os legados a que nós devemos seguir. Luís, vemos também, olhando aqui, e o Eugênio lembrou, as redes sociais para aquele momento em que o antigo Presidente da Assembleia Nacional, Roberto Almeida, sai em defesa de Fernando Piedade. E eu faço essa pergunta em recurso às redes sociais. Vemos um discurso de Nandona Jamba em que ele lembra que o país é grande, é de todos, e que até os angolanos são poucos para a dimensão do país, porque é necessária a força de todos para lhe poder erguer. Estava clara aí a figura de um nacionalista, de um unificador e de um homem que tem este perfil de marca olhando a nação. Olha, Faustino, e vou ligar esta sua questão com que a preocupação tão legítima que o Eugênio levanta. A primeira dimensão pessoal de Nando, é preciso voltarmos ao contexto do nosso país. Nós estávamos em guerra. Guerra é um matar o outro. É o extremismo. E se distingue pessoas que num contexto de guerra aceita o outro e ainda preserva a vida do outro no respeito genuíno, como, por exemplo, temos vários relatos, como até de pessoas que naquela circunstância da guerra eram o inimigo, que agradecem a Nando, que usou do poder que tinha também para salvar vidas. Ora, e não estamos aqui a ignorar que naquele contexto de guerra um comandante leva os homens para a guerra. Nós temos que contar essa história com a herança de conhecer a verdade, aceitar os factos, mas também de reconhecer que há pessoas, foram as mesmas pessoas que levaram a paz. Foram as mesmas pessoas que levaram a paz, ou seja, a guerra não foi perpétua. Houve também o coração e a coragem de pessoas, como é este o efeito de Nando, de antes um inimigo desavindo para eliminar, para matar, vamos usar este termo, e depois um companheiro no Parlamento para discutir ideia de construir o país. É preciso ter dimensão para levar isto. Agora, permita-me só um aspecto importantíssimo que leva das questões do legado e de geração a geração. E o maior desafio para a minha geração, a minha geração é aquela que eu nasci dentro da independência. Eu recebi a independência, nasci dentro da independência e não agradecia a independência. Queria outra coisa, queria o quê? O fim da guerra. Era o que eu todos os dias sonhava. Quando é que a guerra vai terminar para eu sonhar viver? E eu sou da geração que, direita e indiretamente, fizemos a paz. Ora, a geração que nasceu na paz tem o desafio de conhecer o legado deixado por um nacionalista como Nando. Por quê? Porque ele nasceu na paz.
Ele não conhece este esforço de ontem com um inimigo em guerra e hoje no Parlamento a discutir o país. Ele não conhece isto. E fica sobre a nossa geração, está a dizer a minha geração, esta responsabilidade de poder levar levar ao conhecimento das outras gerações quem foram essas figuras. Eu vou dar telegraficamente, antes de passarmos para outro tema, amanhã Nando vai enterrar, eu dou 20 segundos ao Eugênio e depois outros 20 segundos para esta figura que amanhã vai a enterrar. Bom, com honras de Estado. Com honras de Estado para essa figura que amanhã vai enterrar, que de alguma forma também nós acabamos por perceber com a forma como Nando parte de forma repentina, em que muitos depoimentos ouvidos de pessoas que partilharam com ele comunicação no mesmo dia anterior, no mesmo dia, as primeiras horas, que afinal de contas a vida é um sopro. Sendo ela um sopro, aproveitemos os nossos ativos do capital humano, desta grandeza política, e evitemos também determinadas situações que muitas das vezes não permitem ouvir os depoimentos na primeira pessoa. Nota que a reportagem feita pela televisão, em que nós, embora o político chivuco-vuco, por diversas vezes sempre teve o cuidado de exprimir a sua gratidão pelas pessoas que o acompanharam num contexto, como diz o Luís, que é a nossa história. Mas, afinal de contas, existiam muitos depoimentos de pessoas que podiam, de forma viva, poder prestar essa homenagem a Nando enquanto pessoa no decorrer da sua vida. No decorrer da sua vida. Luís Jimbo, os seus 20 segundos, estamos a falar já mesmo em homenagem, porque é já amanhã que vai a enterrar Fernando da Piedade. A melhor forma de homenagear a vida e a morte de Nando é usar deste momento uma oportunidade de cada um de nós nos reconciliarmos. Me refiro o MPLA de se reconciliar em si mesmo, em vez de haver oportunidade e oportunismo de criar ruídos e mensagens de que daqueles que já foram e criar narrativas que não desagradam, criam um sentimento de insegurança e de incerteza. A melhor forma de homenagear, repito, o Nando é o seu legado da reconciliação. Este é um momento para todos nós autorrefletirmos, nos reconciliarmos enquanto sociedade, família, política. Desta forma, julgo, teremos merecido o convívio, o respeito e a dignidade que em vida tivemos com Nando. Muito bem. Vamos agora mudar de tema, vamos olhar para a vandalização dos postes de alta tensão, uma prática que vai crescendo consideravelmente pelo país. Esta vandalização que priva centenas de pessoas de energia elétrica, para além do que danifica essas infraestruturas e também cria danos à própria produtividade do país e provoca gastos. Eu vou começar com o Luís Jimbo, essa prática que cresce, depois apontam-se as casas de pesagens de ferro, mas atrás disso tudo há consequências, há indústrias que param, há famílias que ficam sem energia, cidades inteiras, hospitais sem energia, criando danos incalculáveis. De que formas se podem combater, e este é o termo, estes atos contínuos de vandalização completamente danosos aos cofres do Estado? Olha, Faustino, infelizmente não é desta forma como a comunicação pública e os gestores públicos têm comunicado sobre a vandalização, que se combate a vandalização. É preciso distinguir uma questão que está em causa, é a destruição de torres, é a queda de torres, e esta forma, eu digo,
quase, permita-me mesmo usar este termo, quase irresponsável que alguns gestores públicos, mal caiu a torre e vêm ao público logo dizer que é um vândalo que o fez, não é responsável, não é. E não é assim que se combate o vandalismo nestas questões. Por quê? Vamos neste caso em concreto destas torres. A comunicação, tive cuidado de acompanhar a comunicação do ministro e a comunicação do técnico no terreno. O ministro argumentou ou fundamentou que houve causa de vandalismo porque as cantoneiras foram retiradas. O técnico argumentou o vandalismo, fundamentando que, embora não tendo retirado as cantoneiras, mas foram os parafusos que foram tirados. Ou seja, e ninguém nos diz se aquelas torres, se houve primeiro uma investigação de causas das quedas de torres, sim, há das várias formas que as torres podem cair, uma delas, sim, pode ser devido à remoção das cantoneiras ou dos parafusos, mas pode haver, porque a qualidade daquelas torres, hoje quem está a construir sabe que o aço que a gente compra é horrível. Sabemos que hoje a qualidade e o material que se usa e que se importa, nós não temos sistema de fiscalização e de controle da qualidade. Ninguém foi saber se é situação dos ventos, ninguém foi saber, ou seja, em outras realidades. Aliás, eu acredito que a ENDE e o Ministério da Energia tem um departamento de inspeção e de fiscalização que, em caso de acidentes como este, tem que ir fazer investigação, porque na forma como se caiu o torre, lança-se logo que vai-se procurar um vândalo e prender. Cria-se mais pressão nos órgãos de investigação e de justiça para prender uma pessoa. E às vezes, se se lançasse investigação das causas do acidente, poderia-se ver que não houve manutenção das torres, ou poderia-se ver se comprou torres de má qualidade. Quem seria o culpado? Seriam os próprios, por negligência, o próprio gestor público. Mas aqui nesses casos, Luís, grande parte dos casos que são detectados, fala aqui da queda dos postos, um momento só, fala da queda dessas torres por má qualidade do material, mas o que se verifica sempre é que elas caem, não estão os parafusos, não estão as cantoneiras. Sim. É quase 90%, pelo menos daquilo que a televisão passa. Eu não sei se o Luís tem... Sim. E aqui é só uma questão de uma parte. Não sei se o Luís provavelmente trabalha muito nesses casos, não sei se tem outra informação, mas eu falo daquilo que nós vemos na televisão, são de cantoneiras ausentes, parafusos ausentes, que depois aparecem nas casas de pesagem. São esses casos que nós trazemos aqui. Eu fiz um estudo, eu tive que pesquisar muito para perceber isto, e fiz uma comparação. África do Sul, Namíbia e Moçambique, que também tem casas de peso, que também tem um problema de delinquência muito elevado. E o que eu constatei? Que em todo lugar há torres a cair, mas só que nas outras realidades a primeira acusação não é logo ao vândalo, ao cidadão vândalo. E esta questão, na forma reativa de comunicação, e quando eu disse, por exemplo, qual é a dificuldade que nós temos hoje de transmitir a essa geração de 23 anos o legado de nacionalistas que defenderam a paz, é porque todos os dias, na comunicação pública de um gestor público, está a vandalizá-los como culpado de má qualidade de serviços públicos e não está a haver autorresponsabilização dos órgãos vocacionados para fazer inspeção, para fazer atividade preventiva. É isto que eu não concordo. Eu não concordo que basta... E termino com uma questão. Se olharmos aqui na Via Expressa, esta Via Expressa, esta hora à noite, só para ter uma ideia, Faustino, tem
em mais de 5 quilômetros deve ter mais de 100 postos de energia. E não tem luz, nenhum deles. E aquelas cantoneiras que ficam ali de segurança, hoje é um atentado à insegurança na via pública. E tu vês que nos postos ou daqueles lá. separadores? Os separadores. Aquilo é um atentado à via pública. E tu vês que estão lá desde, há 5 anos, há 3 anos, na perigosidade. Ninguém está a ir lá arrancar aquilo para ir tirar... Os parafusos são retirados, alguém retira os... Não, mas estou a dizer, está lá. É uma perigosidade muito grande. Aquelas, como se chama? Os separadores, quando são retirados os parafusos, está aquela lingueta então, para fora. Acredita que quem quer levar no peso prefere levar um parafuso que nem pesa grama do que aquela folha toda que está a criar perigosidade por lá. Ou seja, é preciso haver responsabilidade, investigação de todos nós. Eu não estou a dizer aqui que o cidadão angolano é inocente, mas eu acho que os gestores públicos estão a se esconder da sua responsabilidade perante qualquer coisinha, estão a fugir, como se diz, o rabo à seringa e culpar o cidadão. Isto é que eu não julgo certo. Eugênio, o Luís Gimo olha aqui para 2 questões. Quando tocamos na vandalização dessas torres de transporte de energia e vê também a questão da qualidade dos materiais. Qual é a sua apreciação quando nós vemos que grande parte deles vai parar no mercado, inclusive a polícia vai parar nessas casas de pesagens ou nas siderurgias? Qual é a sua opinião sobre essa questão? E como se pode travar esta onda destes danos à coisa pública? Bom, nós saímos de um primeiro tema em que estávamos a construir, e o Luís, a sua última pergunta foi como fazer do legado de Nandô para as novas gerações. E o Luís disse bem, nós já somos parte da geração da paz. E respondendo à sua pergunta e indo de encontro às preocupações que o Luís faz, eu fui abordado justamente ontem no velório, quando alguém dizia assim, eu gosto de acompanhar o programa Revista na televisão, mas ajudem os nossos mais velhos. Eles, se fizerem bem as coisas, o povo até pode lhes deixar o tempo que eles quiserem, se o problema é esse. E o Luís toca aqui numa questão que eu acho que é fundamental, sim. Ou nós tomamos, de facto, uma posição de Estado relativamente... Porque há aqui 2 velocidades que são perigosas. E elas todas concorrem negativamente para a figura da posição de comando do presidente João Lourenço. Que há uma espécie de um investimento que garante uma visão de que o país tem rumo e depois há uma fragilidade porque parece que há uma ausência de instituições para garantir o sustento do rumo que o país deve seguir. E na questão do vandalismo, a visão é justamente essa. Como é possível que estamos a assistir torres que caem, estamos a ouvir relatos que põem em causa a mobilidade fundamental de pessoas e bens no circuito nacional em tempo de paz, de autocarros que estão a ser atacados na via, que comprometem uma visão do país que tem aspirações de ver a indústria do turismo a se desenvolver, a atrair pessoas quando nós isentamos cerca de 190 ou 180 vistos de entrada de países para Angola. Como é que nós, no final do dia, recebemos relato dos órgãos de comunicação social que há um vandalismo que deixa cair torres e, como diz bem o Luís, a partir do momento que a província do Kwanza Sul entra em baixa de produção energética, Benguela, aquelas unidades para funcionarem, temos que entrar as fontes alternativas em funcionamento. Está a falar dos hotéis? Não, esquece os hotéis. Vamos falar dos hospitais, vamos falar do funcionamento público das instituições. Quando nós soubemos que há uma escassez de recursos de ordem de saca que demoram, como é que essas instituições põem-se em carga para manter as unidades funcionais com esse tipo de comportamento? E depois diz bem o Luís, a reação é apenas de dizer que há um vandalismo e não se tomam medidas mais concretas sobre realmente quem são os vândalos. Isso até já, eu vou dizer que nós estamos perante um cenário de sabotagem nacional.
Criamos, inclusive, um novo secretário de Estado no Ministério da Defesa para atender às questões que atentam contra o bem do património público. As questões Mas parece que, estratégicas. do ponto de vista operacional... E há uma legislação nova sobre Então, crimes de crimes de bens né? públicos. Sim, Como é foi possível gravada. que nós criamos legislação, criamos inclusive uma área dentro de um departamento ministerial importante como a Defesa e nós estamos a assistir comportamentos que não estão a encontrar medidas corretivas. Atenção, medidas corretivas de Estado para estancar esse problema. Eu não consigo conviver com uma situação dessa quando há um esforço numa lateral da governação e no eixo da pirâmide as coisas estão a roer por baixo. Alguém tem que responder, como diz o Luís. E foi o que eu disse, fui abordado ontem, quando as pessoas diziam, Clemente, vocês que estão na televisão, tentem dizer aos mais velhos que nós até, o povo... Se diz alguém, mas como é que se pode resolver Não, agora? quem O pode problema resolver? o problema está aí. Qual é que sugestão, que caminhos se pode seguir? Primeiro, esse argumento das casas de peso que recebem não é um argumento factível para aceitarmos. Ou nós impomos que antes do peso entrar, das casas de peso receberem a matéria-prima deve ser inspecionada, até porque temos uma entidade de inspeção das atividades económicas e perceber de onde realmente recai a proveniência da matéria-prima, ou então, realmente, como diz o Luís, tenho que aceitar que nós aqui andamos ao jogo da cabra cega, não é? Das soluções, do ponto de vista da lei, estamos bem. Nós, aliás, reforçamos uma lei que tem a ver com... já é crime. Muitos governos provinciais fecharam as casas de peso sem licença. Ou seja, a penalização de bens públicos. O que não há é procedimentos. As instituições não estão a seguir procedimentos. Quando há uma queda desta torre, tem que haver um procedimento de investigação. Por isso eu disse, não é só a investigação criminal. É como um avião cai. Não é logo ir na televisão gritar o piloto é que deixou cair de propósito. Não. A engenharia, a empresa está interessada em saber se houve falha de motor. Ou seja, é isto que eu fico com muito medo. Que na nossa realidade não há investigação para saber se inclusive os ventos que mudaram de direção, se inclusive as quedas, por exemplo, daquelas torres que sabemos que foram uma na sequência da outra, se criou crise na estrutura ao seu longo. Não há estas questões. E simplesmente há um debate tão simplório, que é um criminoso e a polícia vai lhe prender, vai lhe pôr na cadeia como se tudo se tivesse resolvido. Mas o que o Luís está a tentar dizer é o quê? Que há a má qualidade do material, as torres... Eu levantei uma... Ou seja, eu poderia dizer, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte, todo o acidente carece de uma investigação. Uma ação. Ponto 1, carece uma investigação. E as instituições da IND e de polícia têm estas instituições. O que eu sinto, não há procedimento quando é esta questão. Depois, a outra questão é que de um acidente ou vamos encontrar causas naturais ou vamos encontrar causas humanas. O que acontece é que não se faz nenhum procedimento de investigação e simplesmente se atribui que é causa humana do cidadão delinquente. Mas como é que o Luís agora me consegue dizer, quando são, por exemplo, filmadas as casas de peso, com parte do material que é das torres, e a polícia detém determinadas pessoas? Como é que se consegue explicar isso? O Clemente respondeu isto, é uma questão de procedimento, mas eu estava nesta ideia, é alguém que deveria aprender e não prende, é simplesmente isto. E sabemos que são empresas, ou seja, quem é que fica rico com estes parafusos que vai ser lá a peso? Quem é que exporta? Não, mas eu fazia essa pergunta. Não são os miúdos. Por isso é que eu disse, olha, aqui se calhar todos nós temos que ajudar na construção dessa solução, mas não é ajudar de maneira diferente.
é fazer um grito e dizer ao Sr. Presidente da República: Sr. Presidente, alguma coisa realmente precisa de ser feito no comando subjacente à sua posição. Vou-lhe dizer porquê. Falamos das torres, falamos do assalto aos autocarros, falamos das tampas, das sarjetas. Se andares por Luanda e não tiveres cuidado, tens o pneu a entrar sobre as tampas das sarjetas que são resolvidas. Vamos fazer o seguinte. Da mesma forma que eu, Eugênio, não pego no meu instrumento e me dirijo ao mar e ponho uma sonda para extrair petróleo, da mesma forma que eu não exerço uma atividade empresarial sem que existam licenças, vamos fazer o seguinte, vamos ter que decidir o seguinte: só entra para o peso empresas devidamente estruturadas que digam qual é a matéria-prima. Eu dou-me quando a televisão faz a amostragem pública de contentores contendo cabos de cobre do circuito energético do país. Faustino, nós quando começamos o programa temos o cuidado de conferenciar entre nós. Faustino fala da sua vivência no Namibe, o Luís fala da sua, eu falo da minha. Nós também fomos crianças, fomos jovens, mas já lidávamos com um país dirigido por mais velhos. Se naquela altura, apenas que no nosso meio um dos nossos colegas atirasse uma pedra contra um vidro da escola, nós aprendemos que cada um de nós era um soldado em defesa dessa pátria. Eu não acredito que seja a demografia do novo censo que nos faz perder o sentido de orientação de governação do país. Desculpa, com todo o respeito, não. Ou nós decidimos como queremos fazer Angola, ou então há uma tendência de se inviabilizar Angola, mas por uma ausência de uma posição de Estado mais forte. Temos que ser reais, nós temos que debater o país, porque não são esses pequenos focos de parafuso que deixa cair 3 torres que atrapalha todo o sentido de visão de construção do país. Temos que ser realistas. O Luís veio a fazer sinal, quer acrescentar alguma coisa? Não, isso eu diria que compreendo-me que a minha posição tem a ver de que a responsabilidade primária para estas torres estarem seguras de pé é do gestor público. Sim. Inclusive a de prevenção e de usar mecanismo para que uma criança ou um delinquente vá lá tirar parafusos. Mas a responsabilidade de que os delinquentes ou malfeitores vão roubar os ferros, aí é da comunidade, aí é de educação. Nós temos que cultivar a denúncia do mal do que é público, como disse, que quando atiras a pedras e destruiu a janela da escola de um dos seus colegas, que vai mesmo ir dizer no diretor que o fulano é que atirou. Isto era uma cultura em nós. Nós temos que desenvolver essas culturas nas comunidades de prevenção ao bem público. Mas, repito, para fazê-lo os gestores públicos têm que ser menos violentos com o cidadão. Isto é inconcebível quando um pai chega em casa, logo a primeira palavra é acusar os filhos, é xingar os filhos. Isto há um retorno. Se tu vais nas redes sociais, hoje o cidadão, hoje o jovem de 23 anos, trata com desrespeito o governante, porque os governantes também estão a fazer isto a mesma coisa, todos os dias. Sim, mas para mim aqui há mas vamos olhar para a solução. Não, a solução dita nesses termos na televisão pode assustar as pessoas, mas vou dizer em termos mais simples. É necessário uma posição veemente de Estado. A interpretação cabe a quem puder. Vou-lhe dizer o seguinte: quando a televisão mostra uma reportagem no Porto de que a polícia deteve a saída, quase impediu a saída de 2 contentores que no final das contas tinham uma carga camuflada e eram cabos de cobre. Mas a gente está tentando dizer que há grupos, há uma estrutura organizada, existem estruturas organizadas nisso. Quem ganha com estes parafusos que vai para o peso é alguém
bem posicionado. Sabes que influência tu deves ter para que a AGT não vai fazer expensão ao seu contentor ao importar? Tens que ser alguém muito importante ou com grande influência. Claro que este prejuízo do negócio metal, que prejuízo para o cidadão comum, cria riqueza para grupos bem identificados, que estão, todo mundo sabe, não é? Então, esse é um assunto que deve ser visto de forma... Esse assunto tem que ser visto, por mim, desculpa que Faustino, num balanço mais claro da posição de se valeu a pena criarmos a lei, valeu a pena termos criado uma Secretaria de Estado que atende para essa situação, valeu a pena termos criado uma comissão, vamos ao balanço. O grande problema é o seguinte, eu acho que em determinados momentos... O que eu estou a perceber é que vocês estão a procurar dizer que a coisa não é bem o que nós estamos a ver. A coisa é mais Existem grupos fortes colocados aí e que o assunto deve ser visto de forma muito mais profunda. E não são grupos que assim, sabe como porquê? aquela questão que houve dos petróleos, do combustível. Do tráfico, do contrabando de combustível. Vamos então vamos passar para um outro tema que também marcou a semana, logo a segunda-feira, que foi a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Já muito falámos do OGE, perto de 33 bilhões, menos 4% face ao Orçamento de 2025. E aqui, particular questão deste orçamento, esta atenção ao setor social, propriamente a saúde, a educação e a habitação. E com a saúde e a habitação aqui com bolos maior. Ouvimos também a Ministra das Finanças anunciar essa poupança de 2 bilhões de kwanzas com cortes a subsídios em preços. Estamos a falar de uma tendência de poupança, um foco voltado para a poupança, mas com atenção na coisa social. Eu comecei com o Luís, eu vou para o Osvaldo, vou para o Eugênio, Mas a democracia aqui são 4, 2 para cada um. Bom, vamos começar primeiro pelo sentido da inclinação do voto. Do ponto de vista político... É rápido. Do ponto de vista político, é normal em qualquer democracia o jogo do sim ou não. Isto é indiferente. Mas vamos olhar do ponto de vista do compromisso. Porquê? Porque o Orçamento Geral do Estado é um instrumento programático de receitas e despesas que nos permite perceber às quantas vamos andar. E eu creio que nós, independentemente de tudo, nós temos que ser mais incisivos na visão de que queremos construir de facto uma Angola. Eu olho para o nosso orçamento, mas eu olho para aquilo que são as potencialidades. Eu olho por aquilo que poderão ser de facto instrumentos de arrecadação para um crescimento. E para mim, os setores não petrolíferos deviam crescer um bocadinho mais. Mas só vão crescer se nós nos autodisciplinarmos no compromisso que queremos. Tem vindo a crescer a economia não petrolífera. Atenção. Tu tens que ser, o crescimento tem que ser compatível com uma mudança de vida dos operadores que impactam esse crescimento. Nós não queremos que tenhamos só uma expansão da agricultura rural se o campo continua pobre. Nós não queremos que tenhamos um crescimento não petrolífero se os atores desse crescimento não mostrarem uma riqueza circulante na sociedade. Não é desmerecer que já existe hoje um ambiente diferente na vida social produtiva nacional em que vejo pessoas cada vez mais preocupadas em ter uma parcela de terra. Mas eu pergunto, do ponto de vista da arrecadação cruzada, desde o comércio à base produtiva, não acha que nós devíamos melhorar mais? Nós perdemos o sentido de orientação do projeto de cadastramento legal da base tributária dos operadores económicos que ainda continuam à deriva e que não estão a contribuir para a atividade. Eu não sei por que razão. Já perguntei-me aqui nesse programa. Este projeto era levado a cabo pelo Ministério da Economia, ainda no tempo de reconversão da economia informal.
nós, com esta perca da ação sobre este programa, os nossos agentes econômicos não param. Mas parece que ele está a ser reformulado. Mas a reformulação dele não pode ser tão distante de uma realidade operacional que o país precisa. Sim, e aí até há dados do Banco Mundial que mostravam que se podia ir buscar 5 bilhões de dólares, são estudos, são dados, 5 bilhões de dólares com a formalização da economia. Vamos olhar, falamos da agricultura, falamos do comércio, falamos da agricultura, como eu disse, eu quero uma agricultura que seja uma expansão da agricultura familiar, mas que exija também uma elevação dos atores dessa agricultura familiar. A melhoria da sua sua condição de vida. Por outro lado, vamos olhar para o setor das pescas. O setor das pescas tem que contribuir mais. Se nós dissemos hoje que os operadores da pesca artesanal fazem o mesmo que faz a pesca industrial, eu quero perceber o que é que isso corresponde na balança da arrecadação fiscal nacional. Então eu creio que nós temos tudo para fazer um país acontecer. E ainda só falamos da agricultura, pesca e o comércio, não tocamos no turismo. Então, temos tudo para um país crescer. A gente defende aqui o alargamento da base da arrecadação pelo aumento da atividade. Eu defendo uma melhor disciplina na visão da atuação dos agentes que devem impactar as instituições para que nós possamos mensurar. Porque nós temos um desafio premente que nos convida a todos a um engajamento para o país. O nosso senso. Vamos ouvir aqui ao Luís, o assunto é o mesmo? Sim. Começamos a falar do OGE. Eu vou focalizar, uma vez que agora o OGE já está aprovado, vou focalizar nas recomendações do Parlamento para o OGE de 2026. Primeira, notas positivas que eu considerar é o facto de que este OGE é aprovado com 55 recomendações comparativamente com 77 de 2025. Isto significa dizer que o Executivo está a melhorar em alguns aspectos das recomendações. E mesmo nas recomendações eu vou focalizar naquelas que se repetem, que saem de 2025 e são em 2026. E para ser incisivo, na questão das recomendações que têm a ver no investimento público. No investimento público, as recomendações que se repetem é a codificação dos projetos. Os projetos têm que ser codificados para controlar, para acompanhar a sua monitorização. Aliás, isto se repete, que aparecem no OGE. Há projetos, sabemos que acontecem, elas começam este ano e terminam no ano seguinte, mas a falta de codificação não permite com que a fiscalização e o controle orçamental seja monitorizado. Outra questão importante tem a ver com a gestão da dívida. É reiterada a recomendação ao Executivo pelo Parlamento de ponderação da nossa dívida, mas o comportamento de todos os OGEs, nós temos assistido que a dívida, quer a própria dívida e o esforço da dívida, acaba sempre acima de 40% e quase 50% do nosso OGE. E que há um compromisso rigoroso de se pagar a dívida externa e há uma irresponsabilidade de se pagar a dívida aos empresários nacionais. E se associarmos este comportamento do Ministério das Finanças, da AGT, de um lado, tens o Ministério das Finanças que não paga a dívida interna, e hoje nesta recomendação, inclusive, a dívida de 2024, 2025, que estamos a terminar o ano de 2026, não pagas, e depois ao empresariado nacional, e depois tens o comportamento da AGT que a AGT é agressiva com digo esse termo agressivo. Mas nesse orçamento nós temos aqui perdão de dívidas também, tem naquilo que tem que ver com o estímulo à economia, às empresas, a criação de empregos. Permita-me ir para lá depois, mas deixa-me dizer ainda aquilo que é a recomendação aqui que estou a fazer nota. Veja que a AGT hoje tem a modalidade de cobrar nas empresas o imposto antecipado.
num contexto em que tens o Ministério das Finanças com 2 anos a dever uma empresa. Ou seja, é também uma recomendação reiterada de que para a nossa economia crescer, para as famílias terem capacidade de compra, as empresas têm que participar no mercado e a mesma responsabilidade de pagar a dívida externa também tem que se pagar a dívida interna. E a outra questão, sim, que é muito importante da recomendação tem a ver, sim, com a questão dos aspectos. Um, investimento na agricultura, quer focalizado nas famílias e nas cooperativas. Sabemos que os planos agrários, os planos pescas só foram mesmo em papéis, mas aquilo que vai nos levar à soberania alimentar é uma família ter o que comer a partir daquilo que cultiva. E para isto acontecer, as recomendações estão a incidir em que o governo tem que dar assistência rural do campo às famílias para poderem, com conhecimento e mecanização. E, por outra, sim, tem a ver com a assistência às famílias vulneráveis. Programas como o Quenda, sim, está ok, mas se olharmos a nível rural, o impacto da pobreza é nas crianças e é nos velhos de terceira idade. Ora, como é que as políticas do OGE têm impacto direto para que estas pessoas vulneráveis de terceira idade, pela modalidade de assistência ou dos lares, seja qual for a modalidade, Luís, as recomendações feitas, elas não dizem que não se faz, elas dizem que, por isso é que são recomendações, é atenção redobrada. Não é de atenção redobrada. Estamos a falar do OGE, da responsabilidade do Estado e do dinheiro público. Mas aqui, para contextualizar quem nos ouve, a assistência social é feita. Sim. A atenção aos mais vulneráveis é feita. Faustino, exatamente. E disse muito bem. Quando se faz recomendação daquilo que é feito, de duas uma, ou é mal feito, ou é mal feito, ou feito com deficiência, ou não é feito. Neste caso, como diz o Faustino, é feito, ou é mal feito, ou é feito com deficiência. Por isso que se recomenda, não é? Porque não se recomenda uma coisa que se faz bem. Mas não acha ser normal este papel dos deputados enquanto representantes do povo, fiscalizador das ações do Executivo? Eu acho muito importante o Governo levar ao compromisso de cumprir estas recomendações, porque estas recomendações estão decididas onde, como estamos aqui a falar, o espaço multipartidário, o espaço que mesmo que não votou para o orçamento tem responsabilidade de defender as políticas públicas e o cidadão, ou seja, o governo tem que levar muito, e é um mecanismo de monitorização. Nós que fizemos a análise, nós que somos cidadãos, nós vamos ver que o mecanismo que tem sobre o Ministro e o Presidente da República de executar, e aqui há um aspecto importante antes que termine, são as novas províncias. As novas províncias têm que ser mesmo províncias. Não só províncias territorialmente, mas províncias com infraestruturas, com OGE funcional, ou seja, e isto vai se fazer por via do quê? Do OGE. Por isso que estas recomendações são, sim, fundamentais para nós analisarmos o OGE. Muito bem. Eu creio que nós... E vamos já sair deste tema para entrar para o outro. Tema, mas não consigo. Porquê? Mas porque tem de ser. A nossa visão de reflexão sobre o debate do orçamento, ele recairá sempre sobre o mesmo ângulo, porque nós queremos fazer uma abordagem política dentro do instrumento que é de política, mas tem um substrato técnico de compreensão muito grande. E quer os deputados, quer a sociedade, se eles não entrarem num debate de substrato técnico, nós não podemos, de alguma forma, interpretar se hoje os orçamentos a cada ano, eles respondem ou não aos nossos quereres. Porque não é possível fazer um país somente na base dessas receitas que são apontadas ao nível do orçamento. E eu vou repetir novamente o que diz o Luís, e a reflexão é boa.
nós podemos sim melhorar o impacto das recomendações que foram ditas, mas também tem que existir um esforço mais técnico dos deputados para que os deputados tenham uma melhor abordagem na confrontação do governo. Porque vamos olhar para as despesas de capital. Construir uma estrada, ela pode aparecer inscrita como uma despesa lançada em 2024 ou 2025 e ela pode aparecer repetida porque a estrada pode ter um período de execução entre 24 a 36 meses. É uma questão de interpretação. Aí é uma questão de interpretação, uma questão muito técnica. Agora, vamos entrar para a lógica, porque por mais que a gente discuta aqui os aspectos técnicos do ponto de vista numérico, é a lógica. Como é que nós vamos sentir que o que estamos a fazer no país há resultados e que os resultados nos elevam realmente para uma qualidade harmoniosa do país? Vamos dizer o seguinte, eu quero perceber, é que ok, nós temos orçamento, temos tudo, mas depois como é que a economia ressente isso? Temos um novo aeroporto, eu quero perceber o que é que o novo aeroporto, do ponto de vista de impacto, vai trazer no novo Bengo que foi criado. O Icolibengo, desculpa. Eu quero perceber, na perspectiva do desenvolvimento infraestrutural que está-se a fazer na Vila da Muxima, qual é o impacto contributivo que a Vila da Muxima vai trazer na arrecadação? Vamos para o nosso último tema, que é a entrada em circulação do passaporte eletrónico, um documento que, conforme a apresentação, garante maior segurança, fiabilidade, e Angola entra naquilo que é a dinâmica do mundo, com passaportes eletrónicos mais seguros e também aqui que permite esta estrutura de segurança à semelhança de outras realidades. O Luís, a fechar. Olha, eu acho que já falámos sobre esta matéria, mas por isso volto Estamos a entrar a dizer agora que ela entra em circulação. Havia a intenção, lançou-se. O que significa, mais ou menos, reiterar, o passaporte eletrónico, a novidade é que continua a ser aquele papel, mas com um chip. Com um chip que todos os dados agora vão circular numa velocidade que espero que tenha impacto na cedência de visto, tenha impacto até na identificação, aqui é muito importante para identificar malfeitores que usam o circuito internacional para a fuga, mas, acima de tudo, isto cria uma nova obrigação para as instituições públicas e para o Ministério do Interior assegurar que a base de dados dos passaportes de nacionais que está neste sistema seja, íntegro, não seja violável. Ponto 2, que com ou sem energia eu posso viajar. Ou seja, que não haja, olha, agora mais alguém tirou o parafuso, a torre que levava energia, o aeroporto Agostinho Neto caiu e agora o sistema está shut down. Não pode. Nós temos que, se formos a este nível de responsabilidade institucional e global da conectividade, os serviços básicos e mínimos têm que estar assegurados. O sistema tem que funcionar permanentemente. E, finalmente, ouvi que vai se iniciar o passaporte nesta modalidade àqueles ainda que serão pela primeira vez. Nunca tiveram. E também uma classe, que acredito que classe diplomática e de serviço. Mas não houve de se o passaporte é renovável, é vitalício. Eu espero que, se estamos a fazer um investimento na tecnologia, que isto tenha impacto
econômico em não emitirmos muitas cédulas na forma como se faz. Eu espero que este passaporte seja mais durável, tragam esta qualidade também. Simplesmente de agora dados eletrônicos que se cruzam e até que tenha menos papel, que seja. Eu espero que no impacto econômico a Angola consiga poupar mais. Porque sabe que esta também é nas dessas decisões públicas e política, o negócio e o interesse de sobrar algum ou de ter algum dinheiro no negócio público é o foco do peculato e da corrupção. Eu espero que haja impacto de vantagem econômica para a Angola com a circulação e o início do passaporte eletrônico. Eugênio. Bom, primeiro dizer que o sonho tornou-se realidade, não é? Creio que percorreu-se quase 10 anos para se chegar ao momento em que se chegou. E então aqui, embora as pessoas dizem que o dever de governar é servir, ainda assim devemos, se não parabenizar, mas encorajar que realmente, de alguma forma, tenhamos um serviço público que venha à altura da dimensão. Mas que dimensão é essa? A dimensão dos desafios. Temos um novo aeroporto internacional, estamos a abrir agora a certificação internacional do aeroporto da Catumbela. Vi que na semana passada também o aeroporto do Namibe já está prestes a receber a sua certificação internacional e que nós possamos entrar de alguma forma no eixo da mobilidade, à semelhança daquilo que são outras realidades. Mas há um trabalho que para mim é muito mais profundo e nos últimos dias fui ouvindo algumas notícias que dão conta de que os Estados Unidos criou uma lista de países que podem, por sinalização de aspectos migratórios não bons. Depois da sinalização deste exercício feito pelo Ministério do Interior, eu volto aqui a encorajar o Ministério e no quadro da reestruturação que tem estado a ser feito ao nível dos serviços de migração e estrangeiros, que o Ministério reposicione, mas não é um trabalho apenas do Ministério do Interior. É necessário chamar o Ministério da Justiça por conta do bilhete de identidade, no sentido de melhor fiscalizarmos aqui aquilo que todos nós já ouvimos, alguma tendência da existência de algumas pessoas que têm estado a ter facilmente a nacionalidade angolana, usando posteriormente um passaporte, avançando para o critério da imigração em outras realidades e comprometendo toda uma imagem de um país que, de alguma forma, tende a fazer-se algum esforço. Por isso, mais do que esse exercício, é necessário que agora se faça outros exercícios complementares em defesa da identidade da cidadania angolana e, sobretudo, daquilo que é o valor de ser nacional de Angola, não é? Muito bem. Já olhamos para o passaporte e o nosso último tema. Vai-me restar despedir ao Luís Jimbo. Boa noite. Boa noite e permita-me nesta despedir apresentar as minhas condolências à família lutada do falecido Nando e que, de facto, nesta hora de dor e consternação, a nação, a sociedade está com a família. O Eugênio Clemente também. Também faria da mesma forma. Boa noite. Dá uma família de Nando, está uma família política, estão as instituições do Estado, pelo perfil que falamos aqui da trajetória de Nando, nos vergamos todos à memória desse homem e que, de alguma forma, aquilo que falamos, que possamos construir com o seu legado o espectro da manutenção do homem novo, daquele homem comprometido com os desígnios desta nação que todos nós queremos que seja forte e cada vez mais desenvolvida. Muito bem. Fazemos todos o mesmo, vergarmos-nos perante a figura de Fernanda Piedade Dias dos Santos. Assim, caro telespectador, nos vai restar despedir, mas pedimos que mantenha-se aí com a TPA Notícias, porque informá-lo é a nossa missão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.